O Davi. Seja bem-vindo a mais um episódio do ImigraCast, o podcast aqui da Europa, onde nós trazemos muitas histórias que inspiram, e eu tenho certeza que a história de hoje, desse episódio, vai inspirar muito você. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal você que não é inscrito e não esqueça de deixar um comentário também. Eu quero passar aqui a palavra, já fazendo uma apresentação ao nosso convidado de hoje e ser bastante direto, porque hoje é com honra, é uma satisfação enorme te receber aqui. E há tempos que a gente está marcando, e aprove a Verdade. Deus a gente conseguir estar no dia de hoje aqui, que é o Davi Oliveira. Tá tudo bem, Davizão? Como é que Tá, tá? irmão, tudo bem, graças a Beleza? Deus. Satisfação, obrigado aí por Demais. aceitar o convite aí, meu querido. Prazer, toda honra. Obrigado a você aí. Tá pronto aí pra gente trocar essa ideia Vamos aí? aí, vamos que vamos. Será uma horinha aí de um bate-papo bem tranquilo, bem legal, e você vai saber um pouco mais sobre a história deste brasileiro, este imigrante que saiu do Brasil em busca de uma vida melhor, cheio de curiosidade, cheio de sonhos, né? E quando a gente sai cheia de sonhos, muitas coisas acontecem. Você vai aprender muito sobre essa história, tá bom, Davi? Passa a palavra para você. Nada melhor do que você mesmo falar, se apresentar para o nosso público aqui e falar um pouquinho mais, fazer uma breve apresentação, porque eu tenho muitos questionamentos para falar sobre você e a história que nós vamos contar, vamos partilhar a sua história. Davi, seja bem-vindo ao ImigraCast. Obrigadão pela oportunidade, graças a Deus. É, meu nome é David, né? David Oliveira dos Santos. Eu venho do interior da Bahia, Itabuna, cidade que eu amo de coração. Um abraço para meus familiares lá, os amigos, conhecidos. Eu moro já aqui na Europa há 16 anos, na verdade. Tudo começou lá em 2010. Eu lembro que eu estava na minha casa, eu tinha terminado de sair do emprego e estava vivendo uma vida um pouco assim, à vontade, do meu jeito. E um momento que eu estava no sofá, tinha uns trabalhadores trabalhando na minha casa, estava reformando. E ele falou assim, um ajudante falou pro pedreiro, aquilo me tocou muito, ele falou assim, se você chegar aos 30 anos e você não tiver nada, você não consegue mais nada na sua vida. E aquilo ali me impactou muito, eu falei, caramba, eu lembro que eu tinha 25 anos na época, 26 na verdade. E eu falei assim, nossa, eu tô chegando a alguma idade, trabalhei algum tempo agora, eu tô achando que já tô bem, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que mudar, né? E tinha uma tia minha que morava na Inglaterra, em Londres, ela sempre falava de oportunidades se eu queria vir, e eu não acreditava muito, falei, a Europa, fora do Brasil, pra mim, não, isso não é pra mim. Eu sempre pensava assim, então não imaginava, né? Eu tinha sempre o pensamento grande que algo ia mudar na minha vida, que eu tinha algo grande, mas não sabia que era mudar de país e começar uma vida do zero, né? Uma pessoa que no interior da Bahia, eu nunca tinha ido nem no Rio de Janeiro, na verdade, nem em Portugal, ou nem em São Paulo. Imagine você morar em outro país, né? Então, depois daquela frase ali que eu vi com aqueles pedreiros, eu tomei essa atitude e conversei com ela. Tem essa possibilidade realmente de eu passar um tempo aí? Ela falou, sim, vamos lá. E aí foi quando eu coloquei assim, em oração, e pedi a Deus e, e fui, né, cara? Fui. Falei assim, ó, vou passar 6 meses, vou estudar e aprender o inglês, alguma coisa assim, e retornar pro Brasil e ter uma vida diferente, né? Foi o meu pensamento de aventura, mas Deus fez algo grande na minha vida, foi maravilhoso, né? Eu lembro que foi muito tenso para me passar assim na imigração, foi em Londres, né? Primeiramente eu fui para Espanha, passei pela Espanha. Naquela época eu lembro muito bem que era uma época que deportava muitas pessoas, né? E aquilo Uhum. ficava muito aflito. Eu falei, nossa, se eu chegar lá e for deportado, como é que vai ser? Então, cheguei na Espanha. Quando eu cheguei na Espanha, eu lembro que passei. Falou que eu tava vindo fazer aqui. Vem fazer o que aqui? Eu falei, não, eu venho de férias. Aprovaram o passaporte, passei e estava na Espanha. E da Espanha eu tinha que ir do aeroporto de Madrid para Alicante. Tinha uma amiga da minha tia que me encontrou em Alicante. Ali foi um processo muito grande aquela viagem de Madrid até Alicante, né, cara? Então, entrando em trem, sem nunca viajar de trem na minha vida, rodei Madrid todo. E quando foi à noite, consegui chegar lá na cidade esperada, que foi Alicante. Ali eu encontrei a amiga da minha tia e falei, agora acho que as coisas vão começar a mudar agora. Já tinha alguém que falava meu idioma ali, né?
já tinha alguém me ajudando um pouco mais, né? Isso lá na Isso Espanha. na Espanha, em Caramba. Alicante, né? Ou seja, a primeira, quando você pisou mesmo o pé mesmo na Europa, o primeiro lugar foi na Em Espanha, Madrid, em Madrid, Madrid. Madrid foi Madrid. aquele ponto que você saiu da Bahia e pisou o pé ali fora do Brasil. O primeiro lugar foi ali em Madrid. Saí da Ali em Bahia, Barajas, aeroporto de Barajas. exatamente. Não, né? Sim, exatamente, isso aí. E o Uau. interessante é que foi o meu primeiro voo, cara. Eu nunca tinha viajado, também não tinha ninguém comigo, né? Geralmente você vem acompanhado com alguém, eu vim sozinho. E lembro quando eu tava descendo no aeroporto, assim, que eu olhei assim a cidade e tudo, eu comecei a tremer, minhas pernas tremiam assim de emoção, entendeu, cara? E aí passei normalmente, fiquei uma semana praticamente em Madrid, em Alicante, e de lá a gente foi pra Londres, né? Chegamos no aeroporto de Londres, era à noite, eu lembro até hoje isso aí, e tava uma oficial, começou a entrevistar muito, né? Falava muita coisa com a minha amiga sobre mim e tal, e eu comecei a ficar aflito, eu falei, meu Deus, será que eu vou passar? O que é que tá acontecendo? E perguntava coisa, o que é que eu tava fazendo, o que é que eu fazia no Brasil, quanto eu tinha dinheiro. Eu lembro que até pegou todo o meu dinheiro que eu tinha, começou a contar as notas e tudo. Eu falei, meu pai, será que vai dar certo isso? E assim, depois de mais de 35 minutos de muita entrevista, muita coisa, eu lembro que ela carimbou o passaporte com 6 meses de aprovação, assim, falou, tá liberado, você pode passar. E ali foi um alívio no coração. Eu falei, meu Deus, tô na Europa, tô na Europa, tô em Londres. A pessoa, Davi, a pessoa que não sabe o que, que é isso de passar ali na parte do aeroporto, é Imigração, a famosa imigração, né? Quando passa na exatamente. imigração. Não sabe o que, que é, mas realmente há uma tensão, porque ali, aquele momento, eu tenho familiares que já foram deportados e vários familiares, hein, que não chegaram de primeira, alguns desistiram depois, mas outros de primeira não conseguiram entrar. E todo aquele investimento que você faz no começo, toda a expectativa, aquilo vai por água abaixo, Com porque certeza. você não consegue entrar. Então é um momento de muita tensão isso Ali, daí. ali é tenso, Mas é ali foi tenso. aquele alívio depois, Davi. Exatamente. Aquele momento ali é como você tivesse devendo alguma coisa. Você fica aflito, sendo que você não deve nada, né? Mas porque você tá tenso, você não sabe se você vai passar ou não. Então você tá sempre com aquele estresse, aquela coisa. Mas depois que passou ali, você já fala, agora sim, agora vamos ver o que é que tem para nós aqui nesse nova experiência, né? Então foi muito gratificante ali naquele momento que eu passei, ali foi uma porta que se abriu para mim aqui na Europa, na verdade, né? E aí só foi mudanças e mudanças na minha vida ali, né? Aquele ano de 2010, eu lembro até hoje, em Foi, Londres. foi evoluindo, ponto. E aí se segue um trâmite também, porque na verdade não, a sua história ela não se resume ali onde você chegou na Espanha. Não, 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 Depois não. disso segue um outro processo que, Exatamente. se você quiser falar sobre isso também, fique à vontade, Aí Davi, eu porque passei é a ali. trajetória sua. Você começou Sim, ali, sim, sim. Brasil, Espanha, e Exatamente. como é que foi essa sequência aí? Ali nesse momento eu fiquei em Londres, aí comecei, né, buscar trabalhos e tudo, através de amigos, né? Fui para a igreja também, buscar trabalho lá com o Depois de pessoal. quanto tempo, Davi? Desculpa que você chegou na Espanha e depois até ir para Londres? Uma semana, fiquei uma Ah, semana você na ficou uma Espanha. semana em Uma Espanha e já semana e aí foi. já fui Ah, pra entendi, entendi. Espanha, exatamente. Sim, sim. Porque na verdade, assim, as pessoas fazem isso pra estar naquela movimentação de turismo, né? Tá em um país, tá em outro, pra ser aceitável lá. É isso que a maioria das pessoas fazem naquele momento lá. Então eu fiquei lá em Londres, aí foi aprovado, né? Comecei já a buscar trabalho, porque tinha muito trabalho naquela época ali e era fácil. Aí consegui um trabalho lá de lavar pratos, na verdade, no restaurante, era o que Uhum. tinha, você não falava o idioma, no meu caso. Então, assim, ali fui trabalhando, fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Vivendo uma vida ali. E tudo foi mudando, cara. Foi benção, foi maravilhoso. E depois de praticamente 2 anos lá em Londres, vivendo assim, né? Já tinha esquecido praticamente do Brasil, daquela vida que eu vivia no Brasil, Uhum. daquela dificuldade, outro mundo, né? Você sabe, é Londres. De repente você está vivendo ali em um lugar onde você via só na televisão, né? Passar Aham. pelo Big Ben, passar pela, sabe, aquelas capitais ali. Então, a adaptação foi um pouco difícil no caso do idioma, né? Eu passei muitos momentos assim de coisas não fácil, na verdade, mas fui buscando, né? Teve um momento assim engraçado. Eu lembro que eu sempre cortava meu cabelo baixinho e no início eu fui cortar meu cabelo, eu não sabia falar, né? E aí eu falei com o cara, eu falei assim, zero deve ser zero em tudo quanto é língua, tudo qualquer idioma. Eu falei, o cara zero, o cara não me respondia direito.
falei, quero cortar zero. O cara cortou meu Como é? cabelo, ele O passou... zero é em qualquer língua, né? Foi o que eu pensei. Aí o cara passou a gilete no meu cabelo, assim, cara. Ficou mesmo Uau! só o pelo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Só o Não couro. era tão zero assim, né? Mas, enfim, é a dificuldade que você passa Sem no saber, você não idioma, sabia se exatamente. comunicar. Foi quando eu fui comprei, queria fazer a barba, não sabia falar, eu peguei e cheguei tem bastante mercadozinho assim, indiano, né, em Londres, né? Aí eu cheguei pro cara e falei, e fiz um movimento assim da mão, explicando que eu queria barbeador, né, para fazer a barba. Então, assim, são situações que você passa quando você é confrontado com um idioma que você não conhece e não sabe, né? Até você aprender aquela base, né? Claro. Mas, assim, foi um momento desgraçado, um momento, assim, difícil, mas eu fui desenvolvendo através de amigos também. Aí fui pegando a base e aí foi, né? Encontrei minha ex-esposa, encontrei lá em Londres, né? Ela é francesa. E aí a gente viveu junto lá bastante tempo também, né? Aí depois de 2 anos também em Londres, aconteceu o mais, vamos dizer assim, o mais improvável na minha vida, o radical, que foi, eu fui deportado, né? Fui pego pela migração em Londres. Eu não esperava, assim, Mas espera aí, dá uma seguradinha então pra gente entender aqui, todo mundo que está nos assistindo também, Davi. Você saiu em 2010 do Brasil, 2010. né? Passou por Espanha, depois de uma semana foi para Londres, viveu lá por 2 anos, esse período, prosperou ali naquele Sim, período de sim, dois sim, anos ali demais, trabalhando. demais, Na cara. altura, na época, melhor dizendo, Londres ainda fazia parte ali Fazia da parte União da União Europeia, Europeia, ainda tinha exatamente. aquele fluxo legal, Sim, sim, sim. conseguiu ganhar o dinheiro, ali levantar uma grana, vamos dizer, mas 2 anos depois você foi pego pela polícia, Fui Davi. pego, Como é que cara. foi isso daí? Cara, na verdade, foi uma situação assim incrível, porque eu tive até um sonho um mês antes, cara. Caramba, é mesmo, Eu Davi? tive um sonho que eu estava sendo deportado, né? E eu lembro nesse sonho eu acordei assim tão aliviado que eu falei assim pra mim, falei, nossa, foi um sonho. E aí eu comecei no meu trabalho, eu conversei com os amigos, falei, cara, você não imagina, eu tive um sonho que eu fui deportado. Mas graças a Deus foi um sonho, né? Tô livre, tô tranquilo aqui. Mas depois de um mês o sonho se tornou realidade, cara. Na verdade, o que aconteceu é que lá em Londres, você sabe que a gente mora em casas divididas. Você tem uma Uhum. casa, cada quarto é uma pessoa, no caso, mas a Sim, casa é sim. uma só. Então eu morava em um quarto, tinha uma mulher É em a outra. República, né? A famosa Exatamente, tinha 4 República. quartos. Tinha um rapaz que era carioca aqui também e outra mulher também. Aí o que acontece? Uma mulher, ela foi pega no trabalho dela pela imigração. Uau. Brasileira também? Brasileira, cara. Só que, assim, a mulher, ela tinha já uns 5 anos que ela morava em Londres e ela tinha bastante coisas, né? Tinha roupas, etc. Vamos dizer assim, bens. Então, com medo de perder esses bens aí, ela levou a imigração em casa. Levou a imigração em casa. Só que isso era 6h30 da manhã, cara. Então tava todo mundo dormindo. E lá tinha eu lembro até hoje, tinha uma prática que você, quando você estivesse em casa, você deixava a sua chave do lado de fora para você não ser incomodado. Então, assim, quando você chegava, você via a chave lá de fora dos quartos, a gente sabia que a pessoa estava em casa, então não fazia muito barulho para não incomodar, né? E aí, meu amigo, 6h30 da manhã, chega as polícias batendo na porta, immigration, immigration. E aí eu, Na porta do na quarto, já, porta já, do já estava quarto. dentro da A porta casa. estava aberta, porque estava com a Uau! chave. O cara, quando ele bateu na porta, a porta já Immigration. abriu. O cara, migration, migration. Eu pensei até que era sonho, que era filme, né? Que eu levantei assim do lençol, eu vi os caras tudo de preto. Eu falei, isso aqui é um filme, eu tô vendo um filme. Aí eu botei o lençol de Caramba, novo. olha O cara só bateu o perrengue novamente. do brasileiro, tá, O cara gente? bateu novamente, falou immigration, immigration. Eu falei, não é possível, cara. E aí eu falei, realmente não é um sonho, aqui é a vida real. Agora eu falei, acabou pra mim, cara. Depois de 2 anos, eu falei, meu Deus, o que é Caramba! que vai ser? Retornar pro Brasil? Já começou aquele pensamento, né? Voltar para aquela dificuldade de trabalhar e ter aquela vida, né? Não desmerecendo quem vive lá, mas eu me senti, cara, assim, morto, porém vivo, entendeu? Da oportunidade que eu vivia ali, onde eu tava vivendo e tava sendo tirado aquilo ali de mim, né? E aí eu passei, eles me levaram para a detenção. Em Londres tem uma detenção que é próximo do aeroporto, né? Eles pegam as pessoas, já levam para Lá no Hilton? detenção. Próximo do Hilton? Exatamente, exatamente, próximo. Então a Conheço. detenção ela é perto do aeroporto. Tem bastante pessoa quando eu cheguei lá, tinha bastante. Tem 2 pavilhões, tem um A e tem um B. Quando você chega, você fica no B porque não conhece o seu comportamento, etc. E depois de alguns dias, dependendo do seu comportamento, você faz um pedido, você vai para o pavilhão A. Nesse pavilhão lá tem academia, tem telefone, tem uma loja, você pode comprar, entendeu? E aí, eu ali naquela situação, depois de uma semana, na verdade,
Nessa detenção, eu fui deportado para o Brasil, retornei, cheguei em São Paulo, lembro até eu cheguei em São Paulo, de São Paulo fui para Bahia, e aí foram 6 meses lá, de volta ao Brasil, com uma Caramba, situação assim, triste mesmo, depois. Ô, Davi, mas você ficou quanto tempo? Quanto arrependimento. tempo preso que você ficou ali então? Uma Depois semana você ficou uma encarcerado, semana uma encarcerado. semana, cara, Uma semana. Cara, depois a gente volta nesse período aí, dessa uma semana preso. uma semana, cara. Porque uma coisa é você ser preso porque você cometeu um crime. Outra coisa é você ser preso nesse sentido de que você está ilegal no país, que em alguns países é considerado um crime também. Crime, exatamente. Tem o seu peso e medida, mas em alguns países você está em falta ali com o lugar. Então, como no caso do Davi ali, ele ficou preso uma semana. Uma A semana gente de já volta prisão. aí para me saber da experiência que você teve quando você esteve preso. Mas você volta para o Brasil depois de passar essa experiência e é um mundo totalmente diferente que a gente se encontra. Imagina um baiano em 2010 chegando num lugar daquele em Londres, frio. Não sei qual é a época que estava no momento. Cheguei em setembro. Em setembro já estava encaminhando para o inverno, ou seja, já frio, um clima complicado, totalmente diferente da Bahia, hein, Davi? Completamente, cara, E completamente. aí você fica 2 anos ali, acostuma um pouco com a situação e de repente, fora dos planos, você é deportado para o Deportado, Brasil. E aí, deportado. chega em 2012, 2013 lá, como é que é? Cara, assim, quando você vive essa vida aqui, você esquece do seu passado, você esquece do que você vivia, entendeu? Então você começa a aproveitar, cara. É tipo assim, automaticamente, querendo ou não, por mais que você diz assim, eu não vou mudar, minha mente não vai subir para a cabeça, etc. Quando eu saí determinado a trabalhar, a ajudar minha família, até ajudar a mim mesmo, na verdade, né? Só que aí, cara, quando você começa a ganhar dinheiro, querendo ou não, ele sobe para a cabeça. Eu comecei a curtir Londres, comecei a gastar, não pensava em economizar, não pensava em ter uma vida financeira melhor, entendeu? Eu só Aham. vivia o momento ali, entendeu? Sim, Então sim, era, sim. era curtição, balada, mulheres, então assim, uma vida mesmo, como se você tivesse preso em um interior e te soltasse aqui com todas as suas, entendeu? Com toda oportunidade. Então assim, é difícil você então ali eu me joguei, Caramba. só fiz perder, entendeu? Só fiz perder. Você conheceu bem aquela noite londrina ali, Davi? Bastante, bastante. Piccadilly, toda Piccadilly. aquela. Eu Você conhece trabalhava bem ali em aquela área, Piccadilly, né? trabalhava ali, entendeu? Então muitas vezes eu saía do trabalho e já Uau! era Quem diretamente pra conhece balada. sabe, viu? Quem conhece Eu, sabe. às vezes até o meu chefe, eu tinha um chefe, o nome dele é Fábio, eu tenho até hoje, eu tenho um contato com ele, e ele falava, Baiano, que lá era conhecido como Baiano, né? Falou, Baiano, você quer trabalhar na segunda, você quer ficar de folga e tal? E ele, não, deixa de folga. Ele não me colocava pra trabalhar na segunda, porque ele sabia que tinha uma balada que eu gostava de ir, e eu não trabalhava, eu ia pra balada toda segunda-feira. Então assim, muitas vezes eu saía do trabalho e já ia pra balada, cara. Só vivia uma vida mesmo de aproveitar, entendeu? Uma vida de ilusão, vamos dizer assim, né? Vida Porque de assim, ilusão. um, Uau. um, um, Forte. um imigrante que vem para a Europa, se ele está vindo para melhorar a vida, ele não vai chegar aqui e fica aproveitando só curtição, bebida, dinheiro, etc. Você tem que ter um planejamento, família, futuro, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei em Londres, cara, e comecei a viver isso, e também ouvi outras pessoas, eu também senti que eu estava um pouco atrasado também, sabe? Atrasado não em financeiro, mas mentalmente, eu estava atrasado. Eu via muitas coisas assim, eu falei, não, eu tô atrasado nisso. Pensando dessa forma, fazendo dessa forma. Quando eu retornei, eu comecei a ver essas coisas, sabe? Eu estava atrasado na minha mente mais ou menos uns 5 anos. Uau. Tá entendendo? Você sentiu que a Europa fez você enxergar isso em Isso, eu questão senti isso. mental, assim, Isso, você. isso. Mas esse avanço você fala como, Davi? Você fala que aquele lance que a gente olha, por exemplo, por ser de um país de terceiro mundo e tal, aquela coisa, você sente que quando. Até vou embalar essa pergunta que está aqui anotada, Davi, que é que se você acha que o brasileiro ele se ilude muito com a Europa ou se tem realmente uma verdade de quando a gente chega aqui realmente olha e fala, nossa, né? Poxa, dependendo do lugar de onde você sai, realmente você vê isso daqui, cara, é outro mundo. Outro mundo, sim. O que te impactou nesse sentido que você notou que você estava atrasado mentalmente, como você mesmo disse, são suas palavras? Cara, atrasado justamente porque o caminho que eu busquei, entendeu? Ah, Tava sim, sim. atrasado, caminho de curtição, de Hum, bebida, de festa, e nenhum momento de planejamento. Quando eu vi algumas pessoas aqui que eu trabalhei com alguns italianos e tal, que eles vieram da Itália e vieram pra cá,
assim, concluindo os estudos dele na área que ele estava trabalhando, que era na culinária. Nunca estudei nada, cara, disso de culinária, essas coisas. Então, quando eu comecei lavando prato, né? E eu via que ele chegava já querendo crescer, ser chefe e tal, aquela coisa toda. E não tava naquela mentalidade de festa, curtição e gastar, entendeu? Uau. Então, assim, eu falei, eu não tô muito bem assim, como eu tô caminhando, cara. Foi isso, depois eu comecei tudo estudando. Quando o tempo que eu fiquei no Brasil, eu comecei a estudar isso aí na minha mente, entendeu? Eu comecei a ver isso. O tempo que eu tive aqui, a oportunidade que eu tive, o que era pra mim crescer, entendeu? Eu tive oportunidade muito grande. Eu lembro que o chefe onde eu trabalhava, ele falou assim, ó, com 3 semanas, na verdade, eu trabalhando lavando prato, ele falou, você não é pra lavar prato. Eu quero que você trabalhe aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar do lado do chefe, ajudando. Ele enxergou em você um outro potencial, Exatamente, é isso? exatamente. Só que eu tava querendo ficar escondido na minha área de limpeza ali, lavar o prato, para não ter responsabilidade, para não ter aquela coisa, entendeu? E aí quando ele me viu isso, eu vou ter que ir. O cara tá me chamando pra trabalhar com ele, vou ter que trabalhar, vou ter que sair dessa função aqui. E ali eu fui crescendo, eu fui aprendendo, cara. Fui aprendendo isso ali. É tanto assim, tem histórias na minha vida assim que às vezes eu não conto, até porque parece até que é mentira, né? Uhum. E eu participei olha que interessante, eu participei do almoço, de cozinhar o almoço pro príncipe e pra princesa, né? Em 2010, antes do casamento deles. Eles vieram no Do restaurante, príncipe Príncipe William do William Kate. e da Kate? Isso. Não, peraí, vamos preparar o corte aí então. Prepara o corte aí, Sim, porque sim, é o sim. seguinte: como é que é, Davi? Você participou. Participei. Cara, eu tô com o brasileiro aqui que participou do almoço, do jantar, é isso, Davi? Almoço. Da princesa, da Kate e do príncipe Williams. Do Exatamente. príncipe Eles William. se Cara, que casaram, eles sensacional. casaram em 2010, 2011, uma coisa assim. E eu lembro uma semana antes de eles se casarem, eles foram nesse restaurante que eu trabalhava, que era um restaurante Uau. semi-gastronômico. E eles fecharam o restaurante só pra eles, né? E eu tava lá na cozinha, eu fazia a minha parte, e tinha o chefe fazia parte dele ali. E a gente trabalhando, ele falou, ó, o que a gente tá fazendo pro príncipe e pra princesa da Inglaterra, né? O príncipe William e Kate. Aí a gente conversando entre a gente, ele falou assim, imagina você tá fazendo parte do almoço pra um príncipe e pra uma princesa. Então, assim, Caramba, que isso, sensacional, vocês né? entenderam? Então, Que assim, muitas sensacional. vezes eu não conto isso, porque se você contar, às vezes, você tá mentindo, não acredita, né? Mas Boto fé, eu boto é fé. realmente uma fase da sua vida também que você viveu aquilo ali. Então, assim, E às vezes não tem nem noção do que é de fato, não né, tem ô Davi? noção, Você não tem falando noção. agora, você Que você participou, refletir. exatamente. Assim, Mas sem nenhum estudo de gastronomia, sem nenhuma, entendeu? Eu comecei ali do zero ali, fui aprendendo com eles e assim, foi muito gratificante pra mim, cara, essa que fase, esse isso. aprendizado, entendeu? Top demais. Sensacional, sensacional. E aí, assim, depois de perder tudo isso, cara, toda essa oportunidade que você tava ali, por ilusão, por caminho, entendeu? Por, por ilusão e por decisão também, né, Davi? Decisão. Eu vou pegar um ponto assim no exemplo que você deu também, quando estava ali ah, lavando a louça, é isso, ali na Copa, e, né, e o chefe viu ali um potencial diferente em ti, e você achou por bem, não, vou ficar aqui na minha. Era mais confortável, Mais talvez, é a zona de confortável, conforto, é vamos zona de dizer assim, não é? conforto, é. A gente não quer, pô, sempre quando a gente vai para para dar um salto maior na nossa vida, é isso, vai ser desconfortável. Com Você certeza. vai ser posto à prova para isso. Mas como o Davi está falando aqui, há potencial na minha vida, na vida dele, na sua vida também. Então a zona de conforto é um lugar que você vai ficar e é isso aí, é isso. É isso que você tem aí, é a sua zona de conforto. Se você almeja mais na sua vida, vai ter que sair dela. E tem coisa boa aí para além da zona de conforto. Continua com o episódio, continua ouvindo essa história que é sensacional. O interessante dessa parte aí é que a partir desse momento que eu comecei a trabalhar nessa função, que eu saí dali de lavar prato, eu comecei a ver coisas em mim que eu não tinha visto, cara. Eu falei, sim, vem cá, esse trabalho foi eu que fiz, cara. Isso aqui foi eu que fiz. Então, assim, a gente às vezes tem dom que a gente não sabe. Descobrindo A os gente descobre dons. ali, entendeu? Uau, Que isso é que é Deus que dá a gente também, né, cara? E aí eu comecei sensacional. a trabalhar e eu olhava o meu trabalho no final, falei, caramba, isso aqui foi eu que fiz. Eu falei, que bom. Eu não sabia que eu era assim, entendeu? Que eu trabalhava assim bem. Aí eu comecei a ver que, assim, eu não ligava pro horário de ir embora, cara. O horário que terminou. Eu saía quando tivesse legal, quando tivesse limpo, quando tivesse ok, entendeu? E isso eu fui começando a criar uma responsabilidade e Uau. um profissionalismo, entendeu? E hoje o que eu acho interessante, assim, no que você esteja fazendo, se for a limpeza, você tem que fazer bem, cara. Não Nossa, importa se não tem ninguém vendo, mas tem que ser bem, entendeu? Porque é ali que vai produzir, cara. Porque isso é quando alguém vê forte. aquilo ali, quem fez? Ah, foi fulano. Isso é gratificante, entendeu? Isso é Não é forte. você, ninguém tá vendo, eu vou fazer de qualquer forma.
entendeu? Porque assim, é como você estivesse fazendo aquilo ali, mas para Deus, entendeu? Não é para o seu chefe, que muitas vezes o seu chefe nem vai nem ver. Mas se você está fazendo para Deus, a hora vai ter recompensa, entendeu? Eu comecei a trabalhar dessa forma depois e aí só foi desenvolvendo, só desenvolvendo. Isso é uma mensagem forte, Davi. Não importa o que você está Não fazendo. importa se Repete for... aí, repete Não, isso não daí. Não importa se importa. for na limpeza, se for cozinhando, se for qual a área, entendeu? Não importa a área, você tem que fazer bem. E não se Faça preocupar bem com o feito. horário. Ah, deu meia hora, vou embora. Vai até o final, cara. Faz ali, cumpre o que você tem que fazer, entendeu? Isso é o mais importante. Você cumprindo aquilo ali é o que vale, entendeu? Muitas vezes é mais gratificante alguém falar assim, nossa, quem fez isso? Uau! Falar assim, ah, foi fulano, foi o Caio. Isso é gratificante, cara, entendeu? Exato. Isso é gratificante. Você tem um reconhecimento pelo trabalho que você fez. Não de qualquer forma, entendeu? É uma assinatura diferente, né? Seja de que maneira for, você varrendo, né? Você fazendo qualquer outro tipo de trabalho, porque não importa o que você esteja fazendo, faça com excelência. Com É excelência. bíblico isso, você falou, Exatamente. faça como se fosse... Isso é bíblico, na verdade. Exatamente. Na verdade isso é bíblico. Não me lembra aqui o versículo, mas diz realmente assim, como faça como se fosse mais ou menos nesse sentido. Exato, para Sim, Deus. é Tudo que bíblico. você fizer, fazer como se fosse para Deus, né? Exatamente. É isso que vai diferenciar um profissional do outro, cara, entendeu? Exato. Alguém eu vou procurar quem? Não, vou procurar fulano, que trabalha muito bem, entendeu? Isso é o mais importante, né? E a diferença tá que é algo muito natural de cada pessoa, porque quando você faz para impressionar o outro, aí você já tá buscando aprovação Aprovação, do chefe, não é? do gerente, seja lá quem for, você tá buscando aprovação. E quando a gente representa mesmo, é outra história. Com E aí certeza. você começou a descobrir os dons. Isso a Comecei, gente cara. tá lá em Londres ainda, hein? Já já a gente vai pular para França, porque o que o Davi tá fazendo aqui na França, aqui em Lyon? Fica aí que você vai entender aqui o motivo desse convite, da presença do Davi aqui, que é sensacional. E aí você começou a descobrir os dons, Davi? Cara, através desse trabalho aí também, lá tinha uns 3 brasileiros também, né? Tinha uns 3 brasileiros. Só que quando você é natural, cara, você cresce. Forte. Você é natural, você cresce, entendeu? Então, assim, eu nunca fui de puxar saco, de trabalhar pra agradar, que a gente tá falando agradar, entendeu? Era natural, cara. Eu lembro quando eu tava lavando prato, velho, eu lavava prato com alegria, cara. Cantando, às vezes tava cheio de espuma, assim, da coisa, e os caras riam, achavam engraçado. Aquele entendeu? monte Mas era de natural, louça, um monte né? de louça, E a cara. gente feliz. E às vezes os caras faziam de propósito, mandava mais, aí eu falava, não tem mais não, só isso. Eu falava assim, cara. E aí eu jogava e era uma alegria, então esse trabalho é natural. E com isso, cara, eu fui visto, entendeu? E foi daí que eu fui crescendo. Eu lembro que teve um momento assim, ó, às vezes o pessoal naquela correria, o chefe falava assim, Baiano, vem aqui, chega aí. Aí eu sentava do lado dele, vamos aqui comer uma pizza assim. Eu ficava incomodado, falei, nossa, tá todo mundo trabalhando, o chefe me mandou parar pra ficar aqui comendo pizza do lado dele aqui. Então isso começa a também criar uma inveja, cara, porque assim, quando você se destaca, vai vir uma inveja, entendeu? Aí a gente toca Vê no inveja. ponto. E a inveja, cara, é o que mais... Aí a gente toca no O que mais impressiona muitas vezes, a inveja vem de pessoas próximas também, né? Assim, de pessoas que da sua nacionalidade, que poderia estar ali ajudando, né? Vai ter inveja, porque as pessoas querem também aquilo que você é, entendeu? E isso é forte. Então eu comecei ali, eu falei, Isso caramba, é forte. tive um problema com o brasileiro Ai. aqui, tive problema com o brasileiro no trabalho, eu falei, caramba, teve uma hora assim que eu me alterei mesmo, fui pra cima dele, falei, ó, você faz a sua parte, deixa eu fazer a minha, cara, entendeu? Eu só tô trabalhando, mas meu jeito é esse, eu não posso mudar meu jeito, eu não posso mudar minha alegria, cara, entendeu? Eu faço assim, eu trabalho assim, porque meu tempo passa, entendeu? Eu trabalho ali como se fosse brincando, assim, alegria pra mim, entendeu? Só que isso muitas vezes incomodava, porque os caras estavam trabalhando pelo dinheiro, cara. Estavam ali trabalhando, cansado pelo dinheiro. Não era alegria, não tinha alegria em trabalhar, entendeu? E essa é a diferença. Nossa, é forte isso daí. É muito, muito forte isso que você testemunhou, Davi. Por quê? Porque talvez você aí que está nos assistindo já ouviu muito isso. Eu ouvi isso. Tenho bastantes anos de imigrante, como imigrante. Graças a Deus hoje a gente está estruturado, tem a documentação toda correta. Mas eu ouvi muito, Davi, dizendo assim, olha, você vai para... Né, na época eu estava indo de Portugal para a Espanha. E é a mesma conversa. Olha, você vai para a Espanha, toma cuidado com o brasileiro lá. Vim aqui para a França, toma cuidado com o brasileiro. Ou seja, a gente tem aqui uma experiência, e você é testemunha disso, que a gente se dá muito com outras nacionalidades também, pessoal, e a gente vai entendendo um pouco de cada nacionalidade. E aqui funciona algo, você pode me corrigir ou dar um ponto de visão seu também, Davi, eu não quero aqui falar muito, mas o árabe, ele vai ajudar o árabe, o indiano, ele vai ajudar o outro indiano,
e assim o africano faz aquela comunidade. Verdade. Cara, o que que acontece, Davi, com a Verdade, cara. nossa gente, com o brasileiro, que, Verdade. cara, na hora de se unir, na hora de se ajudar realmente, meu irmão, os caras tá tacando pedra um no outro, cara. Verdade, verdade. Essa é uma realidade, infelizmente, para quem vive fora do Brasil, Isso o é verdade. imigrante. Ah, esse negócio, essa coisa da inveja, o cara que brilha mais. Exato. Por que acontece isso, Davi? Você sentiu na pele isso, cara? Cara, eu senti isso na pele, é tanto assim. Eu falei pra mim mesmo, eu falei assim, chegou um determinado momento, eu falei, eu não quero tanto contato com brasileiro, cara, aqui. Eu Uau. demorei, eu É isso? eu demorei 10 anos, velho. 10 anos, assim. Principalmente aqui na França, eu demorei 10 anos pra ter contato com brasileiro. Então, Eita. assim, muitas vezes eu via brasileiro conversando, eu lembro que uma vez em Londres, olha essa história. Isso é forte, Eu cara. tava em Londres, num ponto de ônibus, 4 horas da manhã. E aí tinham 3 brasileiros, 2 brasileiras e um brasileiro, né? E eu vi que ele estava perdido no ponto, cara. Ele estava perdido no ponto e não sabia. E eu tava no meu trajeto, que eu ia pro trabalho, eu já conhecia bastante já rodando. E aí eu vi falando em português e tava perdido. Eu falei, vou ajudar, é brasileiro, né? Bem inocente assim, cara. Eu falei, vocês estão precisando de ajuda? O ônibus que você quer e tal lugar. Você acredita que a menina falou assim, até aqui tem brasileiro. Cara, aquilo me matou, cara. Uau. Aquilo me matou. 4 horas da manhã, a mulher falou assim, até aqui tem brasileiro. Num bom português. No bom português, cara. E eu fui assim pra ajudar. Depois daquilo ali, pra mim foi um aprendizado. Certo que você não tem que generalizar tudo, né, cara? Claro. Mas pra mim foi um aprendizado. Eu falei, realmente, brasileiro, assim, aqui fora muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Uau. Tem que tomar cuidado. Nem todos são bem, assim, entendeu? Querendo crescer junto, querendo melhorar a situação, né? Uhum. E ali foi um aprendizado pra mim, na verdade, né, cara? Entre outras situações também assim, que eu vivi com o brasileiro, né? Que eu tive essa experiência aqui. Infelizmente. Mas nem todo mundo é igual, né, A cara? gente não pode generalizar, graças a Sim, Deus. sim. Cara, é Tem você muita conhecer gente as boa também. pessoas e ficar, exatamente. Encontrei também muita gente boa também, entendeu? Exato. De muita experiência e tal. E são esses que a gente deve conservar. Com As certeza, pessoas com certeza. que realmente. Eu tinha um amigo, cara, por exemplo, de Londres, lá do primeiro restaurante que eu trabalhei, e até hoje eu tenho contato com o cara. Até hoje eu converso com ele. Eu fui em Londres recentemente, em 2024, desculpa. Fiquei na casa dele, cara. Na casa dele, da esposa dele. Até hoje tenho contato com ele. De vez em quando a gente se inscreve, a gente conversa, como vai a vida e tal. Até hoje tenho contato, entendeu? Então, assim, tem muita gente boa também, entendeu? Claro. Tem muita gente que, infelizmente... Muito bem, Davi, muito difícil. bem. É isso, Davi. Aí você voltou e depois você regressa. Você ficou no Brasil, passou aquela temporada também um pouco tensa, né? Foi, aí Depois de foi- retornar para o Brasil. Foi 6 De uma meses, forma cara. resumida, você ficou lá 6 meses. 6 Como foi meses. esses 6 meses aí pra gente depois pular pro retorno na Europa? Cara, foi 6 meses, assim, de reflexão, cara. Reflexão, aprendizado. Como eu te falei, comecei a ver minha vida do início que eu cheguei em Londres até o final, né? Comecei a analisar, pensar. Foi um aprendizado, na verdade, cara. 6 meses, nessa época foi a minha ex-esposa que foi comigo no Brasil também, né? Ela largou tudo aí, né? Eu fui Bom. deportado, chegou lá 10 dias depois, né? Ela viajou, também me encontrou lá. Ela passou 6 meses no Brasil comigo, né? Conhecendo a minha família lá. Uau. Em 6 meses, praticamente, ela aprendeu português também, conversava E ela lá. francesa. Vocês se conheceram lá na Inglaterra? Na Inglaterra. Né? Se casaram? Sim, a gente casou aqui na França, na verdade. A gente tava junto, ficou junto bastante tempo, aí se casou na França. Ela foi pra lá, a gente ficou lá 6 meses, né? Aí conheceu lá a cultura, gostou demais, amou o Aprendeu Brasil. português. E aí a gente decidiu de retornar novamente, né? Mas quando eu retornei já fui pra França, aí já foi outra coisa, né, cara? Mas o retorno, Davi, o retorno foi mesmo numa questão de precisão, uma questão de, por exemplo, cara, eu não tô conseguindo me adaptar aqui mais. Não. Ou não, lá eu consigo ganhar uma grana maior, eu tenho assim. Não, o Afinal de retorno... contas, você já era casado? Não, o retorno Qual foi a não ideia do retorno? O retorno... Não, eu não era casado, cara. Eu não cheguei a casar. A gente tava junto, mas não era casado. Certo. O retorno foi obrigação pra mim começar de novo, cara. Que eu não aceitei aquilo, entendeu? De ser deportado e perder aquela oportunidade que eu tive, entendeu? Uau. Então, assim, eu decidi novamente fazer diferente do que eu fiz no início, entendeu? Certo. Eu falei, agora eu vou, mas eu vou pra crescer, cara. Pra ajudar minha vida, minha família também, entendeu? Pra fazer algo diferente. Não foi assim... não vou me adaptar mais no Brasil. Não é isso, era questão de necessidade mesmo, porque a condição do Brasil todo mundo conhece, entendeu, cara? Exato. Não tô desmerecendo, mas então eu falei assim,
a oportunidade aqui é bem melhor. Eu falei, então vou novamente, cara. Mas agora vai ser diferente. E realmente foi diferente, né, o retorno. Então, assim, eu lembro quando eu cheguei na França, zero, não falava nada, 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 nenhuma palavra. Então, assim, um ano sem trabalhar aqui, cara. Uau. Eu já senti outra diferença de Londres, porque em Londres, quando eu chegava lá, ou você falando em inglês ou não, você consegue trabalho. Você Fazer conseguia alguma coisa. na época, né? Uau. Trabalho assim, sem documentação. E quando eu cheguei aqui, não tem documentação, você não trabalha, cara. Então foi um ano dentro de casa. Não conseguiu Um trabalho, ano. Davi? E Uau. aí eu comecei a falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí você começa a se sentir uma pessoa assim, como dizer, inútil, uma Inútil. pessoa, sabe? Aí você fica bem para baixo mesmo. Aí na verdade era o que eu estava precisando, cara. Passar por aquele momento de sofrimento ali para Uau. dar valor às oportunidades que eu tive aqui, Foi um entendeu? momento de deserto, Ex- espiritualmente Com falando, Davi? certeza, cara. Imagina que é você ficar em casa, você não colocar nada dentro de casa e você tá ali todo mês. Você não tem, Nossa, entendeu? é esse Foi sentimento. um ano né? desse jeito. Uau. Então, assim, logo quando eu cheguei, eu me casei. Faltam 3 dias para terminar o meu visto que eu tive aqui, eu me casei, né? Uhum. No caso. Quando eu casei, que eu pensei que eu já poderia ter o visto para trabalhar, cara, eu tinha que esperar um ano. Depois do casamento, eu tinha que esperar um ano para provar que o casamento era real, não era falso, né? Uhum. E aquilo ali foi duro, cara. Cheguei na prefeitura, não, tem que esperar. Daqui um ano você tem o direito. Não tem o que fazer. Uau. Essa lei ainda é a mesma de hoje, Davi? Eu não Você sei se sabe hoje está dizer? funcionando assim, cara, porque eu lembro que naquela época tinha muito casamento falso. Casamento Entendeu? falso, sim, sim. Então hoje eu não sei se está funcionando do mesmo jeito, mas eu creio que é bem mais fácil hoje. Não sei. Eu sei que tem muita gente também em espera, mesmo com o casamento, estão esperando aprovação para receber a documentação para poder trabalhar, entendeu? Uhum. Mesmo sendo casado Mesmo com sendo francês, casado. né? Que foi o meu caso. O interessante também quando eu cheguei que eu fui na prefeitura a gente foi na prefeitura para colocar o casamento, eles não aceitaram. Porque aqui tem prefeitura que são de um partido mais extremo, eles não aceitam casamento. Eu Uau. tive que ir em outra prefeitura que aceitava casamento de estrangeiro com francês. Que era entendeu? alinhado, uma outra prefeitura que era Exatamente. alinhado a um partido partido político, uma mais- linhagem política exatamente. mais à esquerda, mais de Isso, boa nesse isso. sentido. Eu casei na região de Entendi. Savoyard, você conhece lá? Savoy? lá. Sim, sim, Casei sim. lá na mairie de uma cidade lá próxima. Lá ele aceitou, casei, aí eu retornei aqui para Lyon, né? Aqui, aí dei entrada aqui na prefeitura e tive que esperar um mês para ser aprovado, né? Um Uau. ano, na verdade. Um ano. Aí depois de um ano eu tive o movimento de documentação, que aí foi alegria, né, cara? Aí pude Aí eu falei, agora eu vou trabalhar e trabalhar. O interessante, eu lembro até hoje, cara, que eu passei assim, eu tava de carro e eu olhei para um restaurante que tava próximo, assim, eu morava próximo, falei, caramba, se eu conseguisse trabalhar aqui seria bom. Eu vinha andando aqui, eu falei bem assim, cara. E aí eu cheguei em casa, coloquei o currículo, fui lá, né? De tarde eu coloquei o currículo lá, aí esperei. Depois de 15 dias o cara ligou pra mim. Aí eu apareci lá, aí o cara fez entrevista comigo e eu só ui, só ui. Quando não se fala é mesmo assim, pessoal. A gente não é, a gente mantém um sorriso e olha a reação da pessoa. Se a pessoa também fecha a cara, a gente fala, não, você faz assim. E aí Mas vi aquele a embalo, os caras princípio me era tudo isso. entrevistando, eu tava entendendo assim 40%, cara. E aí eu falava assim, com bastante alegria, sabe? Bastante sorriso assim. E eu lembro que o diretor, até hoje eu trabalho com ele ainda, né? Um grande amigo meu hoje. Foi de lá onde você está até Até hoje. hoje. Tá? E aí ele gostava muito assim do Brasil, do futebol e tudo, e conversava aquela coisa toda. Ah, sim, sim e tal. E assim, o único brasileiro ali naquela época, não tinha muito brasileiro assim. E os caras aprovaram, falou, tal dia você vem aqui fazer um teste? Eu falei, sim, tô aí. Aí fui lá e trabalhei. Só que aí quando eu cheguei aqui eu pensava que era como em Londres, cara. Lá rapaz, em Londres eu trabalhava assim, cerca de... Bastante hora, né? Ah, cara, eu já trabalhei 21 horas em Londres, Marcelo. 21 E horas. 21 horas em Londres, ó, pessoal, Porque era por hora você ganhava. Então, 21 assim, horas em Londres era brincadeira, não. o chefe lá falava, ó, hora de entrar aí. Se você quiser ficar pro turno da noite, você fica, tudo é pago. Rapaz, eu trabalhava, porque o meu objetivo era trabalhar Era nisso. trabalhar, Era juntar uma 20, grana. 19 horas por dia, 20 horas por Uau. dia, 21. Aí eu cheguei aqui, aí acertou tudo o contrato, vou ter um trabalho pra você e tá certo, 25 horas por semana. Falei, 25 horas por semana? Falei, não, aí não dá. Eu trabalhava 2 dias e 3 praticamente, só vinha na outra semana. Eu falei com o cara, não, eu quero 90 horas por semana.
Aí o cara, não, aqui não pode, na França aqui no máximo é 35. Eu falei, mas Uhum. 35 aí eu faço 3 dias, cara. Lá em Londres eu trabalhava, não, aqui é outra coisa. Eu falei, caramba, aí fui Fazia adaptando, né? mais de 300 horas em Londres, Exatamente. fazia, agora Aí chega aqui. foi outra coisa, cara. É Agora, outra assim, realidade. é outra realidade. Mas também quando você tá chegando, você quer, não importa, você quer trabalhar. Hoje eu faço 39, 39 eu faço hoje no máximo 45, assim, né? Mas já também já 45 já não querendo fazer Já mais, tá né? bom, Já né? tá bom, né? Exatamente. Agora que antes eu queria 90. Então, assim, depois que você chega a um certo nível, você já começa a se canalizar, ter um pouco, né? Você não quer tanto assim esses horários todos, mas é assim, no início você aceita tudo que vem, a quantidade máxima, né? Porque também aqui é bem diferente de Londres, né? Outra coisa, né? Mas então você se comunicava com a sua ex-companheira, Davi? Vocês se comunicavam no No inglês. inglês, no inglês. Ela me ajudou E, muito no inglês também, assim, graças a e- ela aprendi bastante também com o inglês, e- entendeu? E o interessante é que ela não falava na língua dela, no uhum. francês, né? Até quando chegou aqui, e eu lembro que a gente ia para almoçar com a família e tal, e o pai dela falava, não, você tem que falar inglês, você tem que falar em francês para, né? Ele saía o francês que tem aí para A falar, e aí eu dicção. ficava naquela. Só que o interessante é que eu fui começando a imitar o pai dela, né? Quando ele falava, que eu gostava muito, quando ele falava assim, eu ficava imitando, todo mundo ria. E nesse imitar também eu fui começando a ousar falar as Começando. palavras. Falei, já Uau. que eu estou imitando e o povo tá rindo, então eu vou falar Começou a também. destravar, né? Exatamente, Começou a né? E tal. destravar Todo no mundo francês. ria. Aí o pessoal falou, ah, mas você não quer que ele aprenda o francês? Não, que é isso. Aí foi começando a me ajudar, e no trabalho também, eu chegava em casa e pedia ajuda a ela, falava, o que é isso aqui quer dizer e tal. Que palavra é essa aqui? Eu lembro que a pessoa falava assim, ah, tive um cu de mãe e tal. Eu falei, mas o que é isso? Um cu de mãe? Aí eu perguntava a ela, na verdade, uma ajuda, né? Isso aqui é uma ajuda. Tinha as palavras que eram meio assim complicadas e eu não pegava muito. Então tudo que eu ouvia assim, eu falava, né? Por que o pessoal fala meu grão? Meu grão é meu grande e tal. Não, é uma forma mais próxima de falar com você e tal. E aí eu ia pegando assim aos poucos, ia tendo esse sentido, né? Eu falei, por que salu, salu, salu? Aí ia Vai falando, entendendo pouco a pouco, né? cada coisa assim nesse momento, né? Ô, Davi, nessa linha aí, a gente tem aí, por exemplo, hoje você fala inglês, você fala francês, você fala mais outra língua, Davi? Eu desenvolvo bastante no espanhol O também, no espanhol, que está espanhol que eu bem mais aprendi também no próximo de trabalho, nós também, sim. compreende perfeitamente. Sim, Tem sim, as sim, meninas que sim, sim, trabalham lá sim. também de, Até de hoje, Venezuela e que tem os espanhóis Argentina, argentinos. Então, o espanhol a gente compreende sim, bem. bastante. Uma No restaurante também aprendi bastante o italiano no início, eu falava muito, muito italiano italiano. também, Depois eu que eu esqueci acho muito assim. bonito Hoje eu também. entendo ouvindo, mas já para falar já bloqueei um pouco com o francês, entendeu? Mas, assim, para nós, dá uma dica aqui para esse brasileiro que está nos assistindo aí, por exemplo, que no começo é complicado realmente, né, Davi? Complicado, Mas complicadíssimo, cara. dá uma dica aí no sentido de para destravar. O que que essa pessoa que precisa falar o francês ou outra língua também, que chega, tem esse contato em outro país, vai chegar em outro país, seja lá qual for, para aprender a língua ali a língua local, que conselho você daria, uma dica que você próprio usou na sua experiência para que ela possa destravar na língua local, no caso o francês aqui? Primeiramente, assim, se a pessoa tiver oportunidade de trabalhar com um nativo, no caso, né, um francês mesmo, trabalhando, ajuda bastante. E também, assim, ousar. Você tem que perder o medo, perder a vergonha, porque na verdade você fica com vergonha de falar, entendeu? Você fala assim, ah, não vai sair. Você começa a entender as palavras, mas você fica com medo de falar da sua forma. Infelizmente, você pode ter o ano que for, da forma que você vai falar, não vai ficar perfeito como os franceses, porque tem o nosso sotaque que vem, entendeu? Quando nós falamos, vai ficar sempre aquele sotaque, tanto que você vem de onde? Já entende que é uma base africana, esse daqui é um pouco árabe, esse aqui já é da América do Norte, América do Sul, entendeu? Porque sabe que fica. Por mais que Consegue. você consiga falar o francês ali, ele vai ver que tem um sotaque pro francês, entendeu? Não é igual. Então, assim, tem que ousar. Da mesma forma que você vê que tá um pouco de estranho, você fala, você ousa, entendeu? Você Uhum. começa a falar as palavras, você começa a buscar ali e você fala. E hoje tem bastante oportunidade, assim, né? Hoje tem as redes sociais que as pessoas ajudam bastante. Naquela época que eu comecei, na verdade, nem tinha, cara, nem tinha. Eu começava, assim, traduzir por palavra, né? Aí eu começava a traduzir, mas muitas vezes não batia a tradução, que tem coisa que não Ou bate no seja, hoje está francês. muito mais Hoje está fácil. muito mais fácil, cara. Hoje tem muitas pessoas ensinando nas redes sociais, então assim, você vai acompanhando, você vai desenvolvendo, né? Tanto que hoje as Uhum. pessoas estão falando bem mais rápido o francês hoje. Você vê pessoas que chegaram aí, tem 2 meses, 3 meses, já está desenvolvendo, que eu falo assim, nossa,
Eu, durante um ano aqui, não falava nada, só falava só obrigado, né? Só merci, porque merci você já aprendia lá desde o Brasil, né? Merci e oui, só essa palavra que ficava ali sempre. Então, assim, depois que você começar a usar a primeira palavra e a segunda, aí vai, cara. Aí você começa a juntar uma coisa com outra, as pessoas vão começando a entender. Apesar que o francês, ele é um tipo é uma nacionalidade, assim, que as pessoas, ele não faz muito esforço para entender você também, não. Entendeu? Você tem que se esforçar também, tem Pra que cima. buscar muito, né? Então, assim, usando essa ousadia de praticar, desenvolve mais ainda, cara. Você não pode ficar fechado. E você estando aqui, a verdade, tem que buscar o máximo falar o idioma local. Não tá comunicando em português ou na sua língua mesmo. Tem que comunicar, entendeu? Comunicar no máximo. Se você for pra academia, você fala. Se você for pra escola, você fala. Dentro de casa tem que usar. Usar no máximo e desenvolve. As coisas vêm depois. Com certeza. Essa fica a dica aí para você aí desenvolver. E o que você falou aí, já pegando uma parte nesse corte aqui também, Davi, é que eu, por exemplo, trabalhei numa empresa aqui por 3 anos, quase 4 anos, uma empresa portuguesa, né? Que foi a empresa onde eu vim aqui para a cidade de Lyon. E trabalhando ali numa empresa portuguesa, com portugueses, brasileiros, a comunidade CPLP, eu fiquei Dificulta, né? muito travado. Dificulta. O meu francês não saiu, pessoal. Demorou Isso para mesmo. sair. E depois que eu mudei de empresa, fui para uma empresa ali 100% francesa, pega a dica aí. Ajuda bastante. Destrava. Ajuda Destrava, porque é o seguinte, o Davi tá aqui de prova. Ou você faz, ou você faz. Exatamente. Aquilo vai acontecer. Exatamente. Vai acontecer. Então eu vi que em um ano, Davi, o salto que deu foi sensacional. Foi Exatamente. sensacional, porque realmente destravou na questão da língua. Sem a gente cortar aqui, Davi, pega aqui esse controle aí, porque a gente teve um erro técnico aqui, a gente vai colocar aqui. Vamos conversando, vamos continuando, é assim mesmo. É ao vivo que a gente está aqui, pessoal. Então, eu tenho a honra de estar recebendo o Davi Oliveira aqui. Eu te chamo de Davi ou de David, Davi? Eu já tinha costume chamar de Davi, Você chama cara. sempre de Davi, Davi. É Davi, mas o pessoal lá também te chama de Davi. Não, porque assim, Davi é em francês. David é Davi em francês, né? Então aqui as pessoas me chamam de Davi, já até acostumei, assim. Mas meu nome mesmo é David, né? Ok. Mas aqui o pessoal todo me chama de Davi, ninguém me chama de Davi. David. Mas lá no Brasil, te conhece como David. É David. Aham, ok. Pronto, Davi. Não, mas fica tranquilo, Fica pode chamar tranquilo, Davi, vamos não Davi. tem problema. Já tô acostumado mesmo com Davi. Exatamente. Então é isso. Ou seja, Davi, é nessa experiência que é o lugar onde você está aí. Como você falou, algo que me chamou a atenção aí, eu gosto muito disso, Davi. Eu acredito muito no poder da palavra. A Bíblia ensina muito isso, né? Com certeza. Sobre o poder da palavra, né? A gente declara, a gente profetiza, algo que eu aprendi na minha vida é olhar no espelho e profetizar na minha vida. Sim. Não tô aqui querendo ser espiritual demais, não é isso, pessoal, mas é você olhar para sua vida cara. e você profetizar. Não, eu vou conseguir, eu vou ali, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou prosperar. Meu irmão, profetiza na tua vida. Entendeu? E você passou no local, você olhou, eu vou mandar aqui um currículo. Dessa forma, cara. E você mandou, foi chamado, fez o teste e passou. De lá pra cá, são quanto tempo que você já está onde está? 13 anos, cara. São 13 anos. E nesses 13 anos, muita história. Hoje você é o gerente. Como é que a gente pode dizer assim? Sou o segundo chefe lá, cara. Que é uma cadeia, não é, Davi? Depois do diretor sou eu lá, no caso. Exatamente, eu sou testemunho que passo por lá muitas das vezes também. Sim. Aliás, a gente come muito bem lá também, obrigado, Davi. E é sensacional. Mas também não foi fácil você chegar até ali. Não foi fácil para as pessoas olhar para você, por exemplo, Davi, e ver assim, te dar essa confiança, por exemplo. Não. Você viu milhares de pessoas passando por ali, mas você permaneceu. Muitas pessoas, cara. Ali eu tive problemas de inveja também, cara, com outros franceses. Teve 2 franceses lá que tentaram me derrubar também. Quando eu fui aprovado, eu trabalhava como funcionário, e aí teve um responsável, no caso um gerente, que mudou de cidade, foi trabalhar perto da Suíça, né? E aí surgiu uma vaga para uma outra pessoa. E eu já estava lá trabalhando, já fazia conhecia todos os postos do trabalho, né? Trabalhava, já conhecia a parte de salada, de frutas, a parte
de comida, das comidas e tudo, assim. Eu só não conhecia ainda a parte financeira e do caixa, entendeu? Então, assim, em uma entrevista eu falei que eu queria evoluir e tal, e meu trabalho, ele conhecia meu trabalho, nunca faltava, sempre presente nos horários, etc. Então, assim, me deu a oportunidade. Aí veio o diretor regional, que já conhecia também meu trabalho, e me deu a oportunidade, falou, ó, você vai ser aprovado aí. Aí, diante das outras pessoas lá, os funcionários, todo mundo falou, merece e tal, me aplaudiram e tudo, e aí eu comecei, mas aí foi uma nova etapa, cara. Foi uma nova etapa, eu lembro que quando eu fui aprovado, teve uma colega minha, ela era gerente, né? Aí eu fiquei no meio dela, ela chegou assim pra mim e falou, você sabe usar o computador? Falei, caramba, que pergunta, velho. Porque ela viu que eu tinha subido de nível, ali agora eu ia ter que passar a responder e-mail, a ler e-mail, a passar compras pela internet, entendeu? A fazer a planilha do pessoal. Então já foi um impacto querendo me, entendeu? Colocar pra baixo. Você sabe mexer com o computador? Foi tipo humilhante, cara, sabe? Mas eu falei assim na Uau. minha mente, eu falei assim, eu posso até não saber, mas Deus sabe. E esse eu vou alcançar isso aí, cara. Mexer com e-mail, responder. Porque assim, como eu era brasileiro, não tinha muita a prática do Experiência, francês, né? mas eu teria que escrever e etc. Como é que fica? Então já começou a querer colocar barreiras em mim ali, entendeu? Uhum. Mas ali eu já repreendi na minha mente, falei, não, isso aí não importa, cara. Não importa, também não dei resposta, aí foi seguindo. E aí começaram a me perseguir, cara, os dois. Começaram a me perseguir. Aí eu tive que mostrar minha confiança do lado financeiro agora, porque agora eu já estava começando a mexer com dinheiro, né? Então, assim, é muito importante, muito dinheiro que passa ali. E aí foi começando a mostrar o meu lado de confiança, né, financeiramente. Não sou uma pessoa que desvia dinheiro, etc. Isso tudo eles teve que conhecer, né? O diretor, principalmente. Então, passei por essa fase, eles viram que eu era de confiança, né, financeiramente, etc. Mas aí eles começaram a me derrubar em outras coisas. Ah, David tá falando assim, tá falando assado, não sei o quê. Aconteceu que as duas pessoas que tentaram me derrubar saíram, entendeu? Uau. Saíram, um saiu acusado de roubo, Uau. um saiu acusado de roubo, que roubou realmente, e a outra saiu porque se exaltava muito, falava mal com as pessoas e tal, e aí o diretor deu uns culachos nela, ela saiu até chorando e pedindo ajuda minha, né? Então eu ajudei ela assim com palavras e tudo, ela saiu, e aí eu fiquei. Ficou só eu e o diretor, e aí depois vi outras pessoas e tal, e tô aí até hoje, cara, na carreira. Ainda tem aquilo do nosso amor, né? Daquela pegada nossa de amar o próximo, que ainda a gente tem a paciência de ainda Sim, sim, sim. instruir, né? Mesmo que a pessoa faz mal, Sim, né? sim, sim. Porque não adianta você pagar o mal com o Com mal. mal, não. Ajudei ela com palavras, vi que ela estava triste, chorando, Não é para acabada. todo mundo não, tá? Ô Davi, mas você teve um período também, Davi, eu tenho consciência disso, eu não sei se é, é, a- achar positivo a gente tocar nesse assunto, que você passou um período um pouco até difícil, Sim, sim, cara. que foi um período que foi um outro deserto, vamos dizer Outro assim, né, deserto. o Davi? Que não faz muito tempo assim também, né? Não, não, isso aí foi agora em 2021, cara. 2021. 2021 é assim, depois já veio muitas coisas, né? Separei também, separei do meu casamento, tava solteiro, comecei a viver uma vida assim, uma vida meio banal, né? Livre de qualquer jeito. Veio o Covid, aquela coisa toda. E em 2021 teve um acidente comigo, né, aqui, eu sozinho, sem família, sem nada. Eu sofri um acidente, um carro me pegou, eu tava de moto, o carro me pegou, me jogou assim mais ou menos uns 3 a 4 metros, né? Uau. Caí lá no chão, cara. E aí foi assim, foi muito abalador. No chão eu comecei a ver as rodas do carro passando, eu olhei assim, via o céu. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui sem família, sem ninguém. O que tá acontecendo comigo? O, minha coluna tocou o meu pulmão, comecei a sentir falta de ar. Se eu respirasse, eu sentia muita dor no pulmão. Então, para não sentir a dor, eu tinha que parar de respirar. Aí eu ficava meio preso assim. E eu comecei a pensar: eu preciso de urgente aqui uma máquina para me ajudar a respirar. Se não tiver, eu vou morrer. Foi o que meu cérebro começou a pensar, né? Na É hora assim, do acidente. nossa mente começa a buscar coisa, cara. Então, assim, eu tenho uma experiência no trabalho, quando alguém cai doente, desmaia e tal, a gente liga aqui tem o SAMU, a gente liga pro SAMU, né? E quando liga pro SAMU, eles começam a fazer entrevista, né? Qual é o nome da pessoa? Quantos anos tem? Qual é a doença que ela tem? E demora muito esse processo para mandar o socorro. E eu lá no chão, eu lembro que eu falava assim, é,
eu tô precisando agora. Daqui alguém ligar para o bombeiro, ele chegar, não vai dar tempo de chegar com essa máquina. E aí eu comecei a pensar dessa forma, cara, e foi apagando. Eu comecei dormindo e eu senti que eu tava indo ali Meu naquele Deus. momento, cara. Mas é tão interessante que no momento que eu tava desistindo de mim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de motivar as pessoas. Sempre gostei de ajudar, assim, com palavras e dar força, entendeu? E nesse momento eu precisava pra mim, mas eu não me dei, assim, motivação, não me dei ajuda. E eu desisti de mim mesmo naquele momento. Eu falei, vou morrer aqui sozinho, sem família, sem ninguém. E fui caindo. Quando eu fui caindo, alguém pegou na minha mão, cara. Pegou na minha mão assim, apertou forte, quando o meu olho já tava fechando. E falou assim: fica firme que você vai viver. E aí, cara, meu olho abriu tão forte assim. E a dor começou a aliviar um pouco e veio o fôlego. Aí eu abri o olho, assim, com o capacete e tudo, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, era uma cliente do trabalho. Caramba, Uma Davi. cliente do trabalho que tinha ido buscar a filha dela no colégio, cara. Até arrepiou aqui, cara. Ó. Ela tinha ido buscar a filha dela no colégio e passou. Ela falou: Nossa, eu tava passando, vi o baque, vi o barulho. Ela me conheceu com o capacete e tudo, cara. Não, você vai ficar bem e tal, fica firme. Essas palavras, cara, foram um poder muito grande Você dele. tava quase se entregando, Davi. Já, É já isso que tinha, você já tava tá indo. Meu olho sentindo? tava Você no tava último, quase foi. assim, tipo, você não conseguia Foi, respirar. porque eu tava Um já momento pensando. bem ali, mas raciocinando, você conseguia. É o que você lembra, assim, O que pensando. eu tava pensando era ou o bombeiro chegava urgente com a máquina para me respirar ou já era. Então eu comecei a calcular tempo. Eu falei, alguém vai ligar, vai demorar tantos minutos para chegar e tal. E aí eu peguei e desisti, cara. Aí meu olho foi indo. Quando fechando aqui, a mulher segurou forte na minha mão. E aí ela falou assim: fica firme que você vai viver novamente. Aquilo ali, cara, foi diretamente assim. Eu pensei numa Foi palavra um da Bíblia. Eu gás. pensei numa palavra da Bíblia que diz assim: a palavra tem poder de vida e de morte. Uau! Cara, se aquela mulher chega pra mim e fala assim, nossa, você tá horrível, você vai morrer, já era. Era o que faltava, que você já tava Já se era. entregando. Então, assim, eu senti assim que como Isso é foi. forte, Eu hein? senti como se Deus usou aquela mulher assim pra falar, ó, fala com ele que ele vai viver, ele não vai morrer, não. É só um choque aí. E quando ela falou isso, cara, o meu olho abriu assim, eu fiquei tão aberto meu olho, eu senti assim, eu falei. E a respiração assim, ó. Ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir um barulho. Lá no fundo. Foi Nossa, eu chegando, tô imaginando chegando aqui, a, parece uma cena de filme. chegando a ambulância, cara. A Aham. ambulância chegou e abriu e tal, começou a mexer, tal, tirou o capacete, foi indo. Rapaz, os caras começaram a injetar injeção em mim. Eu peguei umas 10 injeções aqui de Aquele morfina, alguma morfina e coisa não assim pegava, pra. não passava a dor, cara. Meu braço começou a ficar todo vazado assim, de sangue por dentro, não tava pegando. E aí, cara, mas foi assim um trabalhar de Deus ali na minha vida muito grande. E eu deitado, o meu corpo tremia e minha cabeça parava assim, ó. Eu olhava pro meu corpo embaixo, meu corpo tava todo balançando. Eu não entendi o que tava acontecendo. Eu falei pro cara do socorro, eu falei, isso é normal aí que tá acontecendo? Ele falou, não é normal, não sei. E aí eu naquela coisa que entrando no pânico, mas um dos bombeiros ali, do socorrista, era português. Nossa, até nisso, olha o E o cuidado de cara Deus, começou a cara. conversar comigo, me dando motivação e falando: não, tal, calma, vai dar tudo certo e tal. Você é de onde? Que lugar do Brasil? Começou a conversar assim, e isso era em agosto, e eu ia de férias em novembro pro Brasil. E aí ele começou a me motivar: não, daqui a pouco você vai estar no Brasil, tomando água de coco, comendo feijoada, vendo a família, indo pra praia, dando essas palavras pra motivar. E aí eu comecei a criar ânimo, cara, mesmo assim ali, né? Só que aí nada passava a dor. Então eu tive que esperar um enfermeiro vir para mim ser levado para o hospital com um enfermeiro, que era dar outra injeção, que só o enfermeiro tinha autorização. Eles aí não tinham. Aí ficou esperando, aí foi que eles me levaram para o hospital. Cheguei lá no hospital, a mulher falou assim, ó, tem 2 horas de espera, que tem gente já na frente aí. O cara falou, não, ele tem que ser agora, tem que ser importante, que tá dando muita dor. Tem que ser agora. Ele me passou na frente direto assim. Eu sentia a dor que não era uma dor normal, cara, era muito forte. Eu gritava assim, o cara colocava mais injeção para passar a dor e a dor não passava, e ficava ali aquela coisa toda. Eu fiquei no hospital até 3 horas da manhã, cara. 3 horas da manhã. Quando eles foram me liberando, eu senti uma dor forte ainda assim, do nada, muito forte. Foi a última dor que eu senti, depois parou de vez. 3 horas da manhã eles me liberaram, peguei um táxi, entrei para casa, como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa assim, todo mancando, entendeu? Caramba, meu. E ali fui entregue sozinho em casa. Agora, nada assim, meu corpo foi quebrado, cara.
Os caras falaram, não, aí deve ter quebrado 3 costelas, deve quebrar não sei o Pela quê. gravidade do Sim, do impacto, do impacto. A moto, acidente e ela foi tudo. estragada, foi pro lixo a moto, Cara, pelo impacto. E uhum. o interessante, cara, no Era moto de acidente... alta cilindrada, Davi? Não, era uma moto 125, uma Honda, né, MX-25. Uhum. E o interessante é que no momento do impacto, cara, foi tremendo, cara. Eu lembro quando eu tava saindo de casa, isso eu não esqueço nunca, cara. Quando eu tava saindo de casa, eu vi algo falar alguma coisa comigo assim, não corre não, nem filma. Eu olhei pra trás assim, parece que uma pessoa tinha falado aquilo comigo, eu olhei pra trás, não tinha ninguém. É porque na época você fazia uns vlogs, fazia Eu uns fazia demais, vídeos e cara. Eu tal, né? comprei os negócios pra colocar na moto, encaixava no celular e saía correndo que nem louco, assim, entre os carros, fazia uns vídeos. Gostava demais daquilo ali. Quanto mais eu puxava, Meu mais eu ia. Deus. Mas nesse dia, quando eu saí de casa, um negócio falando, não corra nem filme. Uhum. Aí eu fui pro centro, fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu retornei, eu falei, não, isso eu tô com pensamento demais, é muita coisa, muita loucura. Quando eu retornei, eu filmei e vim ali. Não vim correndo muito, vim normal, mas chegou um determinado momento que eu tava chegando quase em casa, na verdade, eu vi um carro aparecer assim, ó. Nesse momento que eu vi o carro aparecendo, foi 3 segundos. Eu disse que quando a pessoa vai morrer, parece que ela pensa na vida assim, 3 segundos. Cara, foi 3 segundos que congelou na minha vida ali. E eu sentindo o carro batendo e eu indo assim, ó. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas, eu lembro até hoje. Eu falei assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Comigo, eu não faço mal a ninguém, porque ele quer me matar? Porque ali era como se o cara querendo me matar. Mas assim, naquele momento ali, veio umas respostas da mesma forma que eu estava perguntando. Falando assim, tudo que sucede ao justo, sucede ao injusto. Não é porque eu nunca fiz mal a ninguém, isso não vai me acontecer. Não é porque eu sou uma pessoa boa, isso não vai acontecer. Isso acontece para todo mundo. Exatamente. A chuva cai para quem é bem e para quem é ruim, entendeu? Então Exatamente. você, independente do que você faz e o que você é, você não vai ficar livre de um acidente. Você não vai ficar livre de alguma coisa, entendeu? Aquilo ali é um tratar, é alguma coisa que você precisa passar. E foi o que aconteceu comigo, cara. E quando eu vi, num muito momento, bateu, eu falei, realmente aconteceu comigo também, eu não sou perfeito de não poder passar por um acidente, como muitas pessoas passam, entendeu? E ali foi só um tratar de Deus na minha vida que mudou tudo também na minha carreira, né? Assim, comecei a pensar de outra forma, cara. Depois daquele acidente foi muito Foi um nascer de novo, né, um Davi? nascer de Vamos se novo, dizer cara. assim, um nascer de novo, uma nova Uma nova oportunidade, né? E que oportunidade. faz realmente o homem repensar, né, Repensar na na vida, da forma que vida, tá fazendo, e de parar realmente e olhar, né? parar e pensar. Porque, pô, As realmente é nascer de atitudes, novo. tudo, com certeza. Eu lembro que eu fiquei chateado com o cara que me atropelou, o cara do carro, porque ele não socorreu, ele não fez nada. Ele ficou do lado. E no dia que a gente foi fazer o constar, que você faz o constar aqui, né, do acidente e tal, vai preencher o papel. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, as pessoas começaram a falar assim, você tem que processar o cara. Aí eu me coloquei no lugar dele também, eu falei, mas se fosse eu dirigindo e tivesse pegado alguém de moto, não queria que alguém me processasse, né? Eu falei, não vou processar, né? E aí eu conversando com ele, fazendo constar e tal, porque é o seguro que resolve todas as perdas e tal, né? Aí eu falei com ele, ó, só tem um problema, assim, cara. Eu fiquei triste porque você não me ajudou, viu que eu caí lá e tal. Ele falou assim pra mim, rapaz, aquilo me tocou demais, cara. Ele falou, desculpa porque eu não te ajudei, porque eu pensei que você tinha morrido, cara. Da forma que eu vi que foi a situação e você no chão, pensei que você tava morto. Por isso que eu não te ajudei. Falei, caramba. Pra você ver o impacto como foi, né? A impressão do impacto. E aquilo ali eu falei, caramba, cara. Aí eu comecei a realizar realmente o que eu tava vivendo ali naquele momento, né, cara? Exato. Mas isso aí tudo passou e foi uma experiência que eu precisava passar para um amadurecimento na minha vida a mais, Uma entendeu? questão Porque pessoal. tudo que a gente passa, cara, é uma necessidade de um amadurecimento. Foi o Uhum. que aconteceu na minha vida. Você acabou processando ele depois ou não? Eu Não. não processei, na verdade tem o meu seguro da minha moto, o seguro do carro dele, né, que cobriu a perda da minha moto, né, e depois eu fui indenizado pelo acidente, né, peguei até uma bolada legal, né, que deu uma ajuda muito grande nisso aí também, e aí ficou tudo normal, o cara não teve culpa nenhuma, assim, vamos dizer, é o seguro que resolve a situação, né, Que vai. mas não processei por, não, Porque isso também entra num outro. já é outro Isso patamar, entra numa outra dinâmica ali que qualquer pessoa que envolve num tipo desse de acidente aqui na França vai arrumar para a cabeça, com viu? Porque certeza, por isso tem que andar certinho, tentar verificar as coisas, porque numa atitude às vezes boba, você acaba colocando a sua vida em perigo. Mas
Muito forte, tá, Davi? Muito É, forte, cara. Saber que, por outro lado, a gente vê o mover de Deus, com certeza, né? O cara. mover de Deus e o milagre acontecendo. Porque no mesmo dia, embora o impacto foi tão grande, o acidente foi tão feio, tão forte, né? Pelos estragos que foi e tudo, e o impacto, né? Também. Todavia Deus preservou a sua vida, você foi para casa, Com começou um certeza. processo de reabilitação, Sim, estando sim, sim. sozinho na Sozinho, França, né? sozinho. Que aí já entra em outro. Separado, Exato. sozinho, machucado, É ferido. mais um deserto, É, né? um Como a gente falou, deserto. mais um Aí eu deserto. comecei a pensar na minha vida novamente de novo. Falei, alguma coisa tá errada. Se aconteceu, porque eu tô andando de alguma forma que não é pra andar. Você lembra Vamos que o mudar. cantor, o Lázaro, que é lá de lá da Bahia também, É Lázaro, baiano, finado, sim. finado, né? O cantor Lázaro, e ele fala que o deserto, numa das canções dele, que o deserto é a escola do Senhor, né? Com certeza, cara. O deserto é a escola do Senhor. E nessa escola você aprendeu bastante, Ah, Davi. demais, cara, demais. Depois disso aí, fui mudando, fui andando em outro caminho. Eu lembro que em 2022 eu tive um encontro com o Senhor. Tive um encontro com o Senhor e aí mudei, cara. Fui Uhum. mudando, entendeu? Depois da minha separação veio o final do meu visto, né? Que eu tinha um visto de 10 anos e já estava para ser agora, em 2026, nesse ano, agora ia terminar o visto. E aí, separado, como é que eu ia renovar? Não tinha mais motivo para renovar, não tinha nenhuma relação, né? Eu tinha colocado um dossiê para pedido de nacionalidade por casamento, mas isso antes do Covid, em 2018. E de lá para cá teve a separação. Quando eles chamaram em 2022 já estava separado. Minha ex até foi comigo, né, por amizade, que a gente teve a separação, mas foi amigável. E chegou lá, eles não aceitaram o dossiê, né, cara? E aí eu fiquei sem ter o pedido aprovado de nacionalidade. O que aconteceu que foi um balde de água fria, cara. Em novembro, eu lembro até hoje, ele falou, não, você não é aceito, não. Aí eu falei assim, nossa, meu visto termina no ano que vem, agora o que é que eu vou fazer? É o momento de retornar para o Brasil ou ficar aqui, como é? Ilegal não dá. Aqui, França é outra coisa, cara. Ilegal você não vai pra Ficar frente. legal é ruim demais. E aí eu pensei novamente, fiquei triste. O cara olhou a minha situação assim, ele falou pra mim e tal. Eu falei, ô, já tenho tantos anos aqui. Ele falou assim, ó, coloca um novo dossiê pelo tempo que você tá aqui, seu trabalho, né? Você faz tudo aí, você me traz, a gente se vê no mês que vem. Bem assim, o cara falou pra mim. Ele teve assim, uma compaixão, vamos dizer assim, né, cara? Ele me passou toda a documentação que eu precisava, né, de enviar pra ele, eu fiz. No mês seguinte, assim, ele me chamou novamente, fui lá, coloquei toda a documentação, aí fiz uma entrevista, cara. Tive que ter um nível de francês, fui lá buscar, fiz entrevista sobre conhecimento geral da França, falando um monte de coisa, cara a cara, respondendo e tal. Passei por um processo assim. E ele falou comigo, ó, daqui 3 meses, se você não receber um sim... Não, daqui 3 meses, se você não receber um não, certamente é aprovado o seu pedido de nacionalidade. Aí eu falei, ok. E aí fiquei esperando. Todo dia eu chegava em casa, ia no correio para ver se tinha algum papel, né? Da prefeitura, dizendo não, foi reprovado. Aí passou 3 meses, não recebi nada. Eu falei, então já foi aprovado certamente. Eu não recebi um não. Só que aí fiquei esperando, e nada também, né, cara? E aí foi indo, nada de correio dizendo que eu fui aprovado. Eu falei, caramba, cara. Falei, aí. Quando chegou o momento eu já tinha praticamente esquecido, eu lembro disso em junho, de ano de 2024, em junho. Aí eu cheguei em casa do trabalho cansado, eu peguei meu celular, como sempre, né? Dei uma olhadinha e tal, no e-mail, olhei. Aí fui na lixeira, olhei, tinha um negócio lá assim, a prefeitura, eu olhei, um monte de letra lá, eu comecei a ler e tal, tal, tal. Aí, felicidade, parabéns, sua solicitação foi aprovada, você é cidadão francês. Hum. Falei, caramba, velho, foi aprovado. Caraca! E aí embaixo já tinha dizendo, agora você já pode fazer pedido da sua identidade e do seu passaporte francês. Falei, caramba! Aí já fiz o pedido, já mandei, já, pã. Em um mês eu já estava na prefeitura lá de Caprone, já peguei passaporte e identidade francesa, cara. Aí, nacionalidade Nacionalidade. francesa. Aí eu falei Caramba, assim... olha que Quando eu benção. fui pegar o documento, é interessante, quando eu fui pegar o passaporte, aí tava escrito, né, David Oliveira dos Santos, nacionalidade francesa. Aí eu falei, não, tá errado, é brasileiro. Eu falei, ah, tá, francesa. A ficha só caiu ali que a nacionalidade era francesa também, né? Falei, caramba, cara, você vê a volta que o mundo deu ali, né? Assim, do que eu passei do início de ser deportado de Londres, né?
vir para o Brasil, depois retornar, e hoje tem a nacionalidade francesa, que é a nacionalidade europeia. Foi um processo muito É o grande, sonho de muito muito grande. brasileiro, sonho de muito brasileiro. É o passaporte vermelho, né? Vermelho, É o passaporte vermelho. E eu estava lá, Davi, eu estava lá, eu tive a honra de estar Eu cheguei a testemunhar na no igreja isso culto aí, na é verdade. igreja e eu pude assistir o seu testemunho e ver a felicidade ali daquele momento. E a gente não sabe, muitas pessoas vão conhecer a sua história aí a partir agora do podcast e não sabem, né? Tem uma música do Cidade Negra que fala: você não sabe o quanto eu Quanto eu caminhei caminhei para para chegar chegar até até aqui. aqui, É, né? exatamente. Então as pessoas não sabem os bastidores, Não, não, né? não, Vê não. a conquista, vê o testemunho, mas não sabe o que está acontecendo aqui. A gente está aqui no podcast, as câmeras estão aqui, mas se a gente virar as câmeras aqui, a gente vai encontrar produção aqui, ó. Tá o Dedé fazendo a foto aqui, tá o Com Isaac certeza. aqui na manutenção aqui de todas as imagens, tá aqui todo o pessoal atrás aqui organizado. Sim, com Então, certeza. o bastidor ninguém vê, só Ninguém vê o que a vê. gente passa aqui, ó, Exatamente. daqui para aqui. Então é muito interessante porque quando a gente conhece de fato toda essa história por trás dos bastidores, eu admirava, eu passo a admirar ainda mais, Davi. Com Porque eu certeza. vejo que diante da sua história, como é o propósito do nosso podcast, é inspirar as pessoas através das histórias, das nossas histórias, histórias reais. É história de trabalhador, é história de imigrante, mas que está vencendo e rompendo verdadeiramente fora do Brasil. Com Sensacional, Davi. certeza. Uma coisa muito interessante também é que a gente nunca deve aceitar aquilo que vem a primeira vez assim, por exemplo, um não. Você nunca deve aceitar um não. Porque eu lembro quando eu coloquei o dossiê, o cara falou, não, não dá. Não, não tá Olha a aprovado. chave aí, hein? Se eu aceitasse aquilo não, apenas eu ia desistir, ia retornar, mas eu ousei, eu falei assim, o não é do homem, entendeu? E de Deus é o quê? Eu tenho que saber o não se é de Deus ou é do homem, entendeu? Enquanto não for o não de Deus, cara, você tem que prosseguir, cara. Você tem que tentar novamente, entendeu? Porque nunca é da primeira vez que deu certo, cara. Nunca. Entendeu? Eu lembro que eu cheguei lá em novembro, todo alegre, com o papel todo completo, tudo verdinho marcado assim, ó, tá certo, que pediu. Mas o cara falou, não vai aceitar. Aí foi um banho de água fria. Já tava frio que era novembro, cara. Foi um balde de água Mais fria. ainda. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Mas eu falei, vem cá, esse não que esse cara deu foi de Deus ou é do homem, cara? Eu falei, se for o não do homem, velho, eu vou novamente. Você só não deve seguir se for o não de Deus. Mas se for o não do homem, tenta novamente, cara. Tenta, porque o que vale é o que Deus tem pra gente. Entendeu? É o mais importante é isso aí. Nunca desistir, cara. Nunca desistir. Tem que estar aí. E a gente é brasileiro. Brasileiro não desiste nunca, né, cara? Brasileiro não Sempre desiste, tem que ir ali e tentar novamente, cara. Você tem que ter teimoso. Exatamente. E eu sou um cara teimoso, cara. Eu Aham. sou um cara Isso é bom, essa teimoso. teimosia é boa, é Sou um cara positiva. teimoso. Eu tento novamente. Se alguém falar, ninguém fez, não. Eu falei, não, mas eu vou fazer, cara. Espera aí que eu vou fazer. Não, mas não consegue. Eu vou conseguir. Espera aí. Espera. Aí fica tentando ali, ó, cara, até conseguir. Falei, não falei que eu consegui? Aí. Eu Tem que acredito tentar. muito. Eu tenho uns amigos. Essa é a nossa força, cara, entendeu? De tentar novamente, de seguir novamente. Não deu certo agora, continua. Vai pra Uma cima. hora vai dar pra cima. E também pensar positivo, né? A atração, né, cara? Exatamente. Atração, Eu lei da acredito atração. muito nisso, Davi. Particularmente, eu acredito muito nisso. É por isso que eu falo nesse sentido de positivo. Tem gente que interpreta de outras maneiras. E nada mais é que essa questão de pensar positivo é um pensamento de fé. É o Exato. pensamento de fé, é o pensamento de você tomar posse antes de você ver. Você já está enxergando aqui, ó. Exatamente. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Nem todo mundo consegue enxergar com os olhos da fé, mas é você declare. Você não perde nada declarando, você não perde nada. Com certeza. Você só vai alimentando aqui a sua alma, o seu pensamento de coisas boas. E é a hora que o seu mindset, o seu pensamento, a sua maneira de pensar, ela muda. Pensar alto é importante, velho. Pensar alto. Exatamente. Importante. Seguir. Não depende de quem vai falar alguma coisa, não. Né? Eu lembro uma coisa interessante que eu antes de vir pro Brasil, eu comecei a anunciar pra minha família. Falei, ó, eu vou morar em Londres, cara. Eu vou pra Londres. Cara, você acredita que uma tia minha falou assim, você tá ficando louco, você precisa de um médico. Falou isso pra mim. Eu falei, caramba, sério? Aí deu mais ousadia, cara. Eu falei, então espera, cara. Espera que você vai ver foto minha no Big Ben lá. Cara, já rebateu. Ela jogou uma palavra e você já rebateu. Se eu aceitasse assim, realmente, tô pensando forte. grande demais.
Você tem que pensar grande, Isso é cara. forte, isso é Você não forte. pode alcançar lá onde você não pode alcançar lá onde você pensou, mas você vai chegar perto, cara, entendeu? Agora Exatamente. imagine você, vou ficar por aqui, não vou alcançar. Não, pensa mesmo, cara. Não importa, pensa grande, entendeu? O que a gente tá aqui tem mais além que isso pra gente, cara. Tem Exatamente. Eu mais, creio. É o entendeu? famoso mira na lua. Com Se certeza, não velho. der na lua, vai na estrela. Como eu falei no início, né? Vai, vai. Se eu tivesse lá no meu sofá, no meu conforto que eu tava em 2010, que eu ouvi o ajudante falando assim, se você chegar aos 30 anos e não tiver nada, se eu tivesse aí naquele meu conforto lá e não tivesse ousado de buscar, de querer algo diferente, eu tava até hoje lá atrás, cara. E eu não sei o que seria a minha vida, entendeu? Então tem que... Eu mesmo não imaginava lá atrás passar por Londres, morar um tempo de Londres, a capital da Inglaterra, cara. Hoje tá aqui na França. Cozinhar Tem um pra documento... princesa. Não imaginava, Que cara. isso? Hoje tá morando aqui na Europa, você poder ir e vir no Brasil, entendeu? Todo o tempo todo. Todo ano praticamente eu vou no Brasil, cara. Eu vou e volto, né? Livre acesso, vai e volta. Você não tem mais aquela coisa, será que eu vou passar? Não tem isso. Você chega lá, É outra bota seu liberdade, né? passaporte e vai embora. Vem e volta, entendeu? É outra Tem que liberdade. acreditar, tem É que ir, outra cara. liberdade. Muitas pessoas conseguiram, você também pode conseguir, cara. Entendeu? É Realmente. determinação e acreditar em você mesmo, primeiramente, né? Deus acima de tudo e você acreditando em você, né, cara? Uma coisa é, sem Deus nem vai também, né? Exato. Sem Deus é uma eterna ilusão. Exatamente. Nem vai. Coloca Deus em primeiro caminho e segue. Independente do que tiver para vir. Coloque Deus à frente e vai. Davi, a gente está caminhando para encerrar, já estamos aí conversando há 1 hora já, e um papo que a gente nem vê a hora passar, né? Não vê, cara. Se não é a Interessante, muita produção nos experiência. avisar ali que já tem 1 hora. É isso aí. Mas indo para finalizar, hoje você está aqui em Lyon, já tem 13 anos de Lyon, quanto tempo já? 13 anos, praticamente. 13 anos de 13 Lyon. Hoje você está aí, está consolidado, está com o seu trabalho estável, tem os seus planos em mente com muito mais maturidade, com muito mais certeza. experiência. Muito mais, você sabe que Deus tem para a sua vida, você crê nisso, e ao olhar para a sua história, você acaba realmente, como a gente falou aqui antes de começar o podcast, ao olhar para as nossas trajetórias, a gente acha inspiração. Porque a gente chegou até aqui e somos sobreviventes, tá? A gente passou aí por muita coisa. E a última agora foi Covid. Infelizmente, muita gente foi nessa. Exatamente. E eu pego uma ideia de um pastor que eu ouvi falando sobre uma teoria que ele tem, que é o seguinte: se você sobreviveu ao Covid, das duas, uma. Se é tão ruim que nem o Covid quis você, ou é porque Deus tem um propósito grande na tua vida. Eu prefiro ficar com essa, Davi. Com certeza. Deus tem um propósito grande na tua vida. Então, se você está vendo aí esse podcast, acredite. Não olhe para as circunstâncias do agora, porque se o Davi olhasse ali pelas circunstâncias ali, meu Deus, acreditasse ali naquela circunstância, nada tinha acontecido. Mas ele foi para cima, ele acreditou que algo tinha na frente. Então, acredite também, vai para cima, Davi. Com certeza, cara. Deixa uma última palavra de encerramento. Cara, um prazer. Eu quero você de novo aí numa outra hora pra gente conversar mais, porque ficou bastante coisa, né? Tem mais coisa. Se a gente ficar aqui, fica até para o público, fica muito extenso pro público. Sim, com certeza. Mas a gente vai fazer a parte 2, com certeza, aqui, cara. Com certeza, sim. Tem Deixa bastante aí momento, tem momento engraçado, momento de sofrimento, tem tudo, tem, cara. Muitas dicas, eu sei. E a ideia é essa, a gente fazer uma mesa mais redonda, Davi, e tá à mesa conversando com outros temas relacionados daqui também, que você se encaixa perfeitamente, meu querido. Entende? Com certeza. É essa a ideia pra gente estar aí nas próximas vezes também, de uma maneira bem tranquila, tá? Mas antes de finalizar, Davi, deixa aí uma mensagem, cara. Deixa uma mensagem do seu coração aí pro público que está nos assistindo, pra família, uma saudação, enfim, fica à vontade. Valeu, obrigado. Satisfação imensa, primeiramente. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui fazendo parte, né? Espero que venha, assim, tocar pessoas, tocar vida com esse testemunho aí, com esse momento de desabafo aí. Eu digo sempre que a gente tem que permanecer sempre positivo, né, na nossa mente. Porque além de chegar hoje aqui, né, tudo que a gente contou que passou e está vivendo hoje, não significa que hoje já está tudo perfeito, né, cara? A gente continua vivendo situações ainda, né, de ter que ir para cima, de sobreviver situações de preconceito. Então, assim, não é porque hoje já está com documento, hoje já está perfeito, não tem mais problema. Não, continua tendo problema. Então, assim, você tem que estar preparado para todo o tempo estar ali batalhando. Não é só o momento que
tô querendo ir para a Europa, mas vai ser difícil só quando eu chegar para aprender. Não, vai ser difícil sempre, mas você tem que estar sempre positivo ali para enfrentar cada etapa, entendeu? Então tá sempre ali firme, porque nada vai ser fácil, né? Não é só aquele momento de chegada. O momento que você vai estar adaptado aqui também vai chegar momento de frustração, vai chegar momento de querer desistir, de falar assim, nossa, lá estava melhor no Brasil. Vai chegar todos esses momentos, cara, porque não é só o momento que não tem um documento, que não tem o trabalho, não. Vai chegar na fase que você vai estar bem, mas vai estar com dificuldade também. Então tem que continuar positivo, continuar pensando, porque a luta não termina, cara. Não termina aqui quando você estiver vivo, é luta o tempo todo. Ou aqui na Europa, ou lá no Brasil, da mesma forma, entendeu? Então, porque tudo passa muito aqui também pela mente, cara, né? Dependendo de como você é para enfrentar coisa, né? Você passar tempo sozinho, sem amigos, sem, né? Porque, assim, aqui na Europa, assim, relacionado à amizade, tem que tomar muito cuidado, né? É bem difícil ter bastante, assim, amizade, estar próximo. No Brasil, não. Você passou um Boas aperto, amizades, né? você passou um aperto no Brasil, ó, vou lá na casa da minha tia, me ajuda aqui e tal, deixa eu dormir aqui hoje, faz aqui, me ajuda. Aqui no Brasil é você e Deus, cara. Você e Deus. E se você não tiver o aluguel, não tiver negócio, você vai pra rua. Tem muita história de gente aqui que passa o tempo na rua, cara. E passar na rua aqui, passou no frio, já foi. Entendeu? Você não sobrevive muitas vezes, né? Quantas pessoas eu encontrei aí com dificuldade, ajudei como eu pude, mas, assim, eu também passei por aperto, cara. Muita gente passa por aperto, dificuldade aqui. Tem muita história, não é só a minha, tem muito, né? Você tem história muito grande também, muito forte, mas a palavra que eu deixo é essa aí, determinação e força, velho. Com Deus mesmo. A gente vai conseguir cada etapa, entendeu? Não entrar em pânico no problema, no primeiro problema que aparecer, né? Continuar com Deus e vai chegar o momento certo também, né? Tem deserto que é necessário, mas até chegar o momento ideal mesmo, né? É isso aí. É para nos moldar, né, Davi? Com certeza, com certeza. Muito bem. Davizão, muito obrigado mais uma Prazer, vez, cara. satisfação, Satisfação toda minha, cara. Satisfação, foi um prazer, Muito bom cara. aí, Foi a um gente que prazer conversa mesmo. nos bastidores e você falou uma coisa que eu quero cultivar, Davi. A gente se vê muito, se vê às vezes lá no restaurante, se vê na igreja, mas a gente tem pouco convívio, Com certeza, sabe? verdade. E eu também acho que é melhor só do que mal acompanhado, tá? É verdade. É melhor você estar sozinho do que você estar com uma amizade ruim, principalmente se Com estiver na certeza. Europa. Mas a gente conviver mais, cara. E eu quero te convidar você a sentar à mesa, cara. Sentar à mesa comigo pra gente estar mais junto aí, sim, sim. Com prazer. Porque eu sei que tem ligação forte aí e temos muito que fazer, que criar, tá Com bom? certeza. E é Com isso aí, certeza. Tamo aí, vamos tá junto. bom? Obrigadão mais uma vez. Com prazer. Você que esteve aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o comentário. Pede pro pessoal se inscrever aí, ô Davi, no canal. Caio Brasil aí, ó, chegando junto, dando bastante informação aí na Europa aqui. Você que é caminhoneiro, que trabalha no Brasil, quer trabalhar na Europa, em outras áreas também, o cara é forte aí. Segue ele, vamos junto aí, hein? Tamo junto. Deus Vamos. abençoe vocês aí. Vamos pra cima. Se inscreva então no canal. Um grande abraço pra Bahia. Qual é o nome da cidade lá? Itabuna, Bahia. Itabuna, é lá de Itabuna? Itabuna, Bahia, perto de Ilhéus. Itabuna é terra Quase de conheço, Jorge mas... Amado. Olha aí. Jorge Amado nasceu em Itabuna, depois foi para Ilhéus. Aí tem aquela briga lá entre Ilhéus e Itabuna para saber de quem é Jorge Amado, mas ele é de Itabuna, terra nossa aí. Né? Eu morei um tempo também no interior de Feira de Santana, uma cidade que minha mãe mora lá ainda, Antônio Cardoso. Abraço pra essa galera aí de Antônio Cardoso. Salve pro pessoal, Cici, salve, que é bom salve, demais, lá tá cara. meus irmãos lá, né? E assim, tem muita gente que eu conheço lá, Família. gente boa de coração, amo muito. Um beijão pra vocês aí, cidade de Antônio Cardoso, né? Feira de Santana lá, Itabuna, minha cidade de coração, bairro São Caetano. No coração. Deus cara, eu abençoe. gosto muito disso quando a gente exalta a nossa raiz. Ó pra aí, chega arrepia, não é? Cara, Sabe por quê? Porque a nossa raiz... Com certeza. A gente não pode esquecer da nossa origem, sabe, cara? Sim, a gente não pode esquecer da nossa origem. É dali que a gente veio, É cara. muito importante. E manter essa raiz, hoje você falando isso, eu tenho certeza que vai servir de muita inspiração para as pessoas ali. Grande abraço pro Max, lá de Itabuna também. Vamos para cima. Demorou. E um beijão pra família também, Davi. Mais uma vez, eu acho muito importante você não cima. esquecer de onde veio. Isso é muito importante. Exatamente. Guardar sempre as origens. E uma coisa importante também é sair de onde você veio, né? Porque assim como foi com Abraão, né? E você precisa sair para você crescer de onde você veio, cara. Uau. Jesus Cristo falou assim, somente na sua terra o profeta não é honrado, né? Então, Uau. tipo assim, na sua terra ali você não vai crescer, cara. É em outro canto, cara. E ninguém te conhece, é lá que você vai, entendeu? Então, assim, você tem que sair, tem que ousar. Não fica no seu cantinho lá no seu interior,
Não importa se você tiver visto, se quer crescer mesmo, sai, cara. Sai de junto dos teus parentes, vai, segue lá sozinho, onde ninguém te conhece, que ali você vai ver o que você é, entendeu? E ali Você vai ser vai posto à acontecer. prova, Ali né? sim, Deus É disse assim. para Abraão, sai-te de tua terra e no meio da tua parentela e vai para a Sai e terra segue. que eu te mostrarei. Exatamente. E ali tem um desafio muito grande, tá aqui na produção, aqui por trás das Sim, câmeras. sim. Fala aí de forma alta aí, pastor Gilvan. E ali, qual que é a promessa que deixa? Fala aí de maneira alta. Vai para terra... Te exaltarei, farei um nome, te darei riqueza, né? Riqueza. Será famoso. Olha aí, olha aí. Promessa não falta, grandes promessas de Deus. Isso Grande aí, promessa. é Pastor isso aí. Gilvan Alexandre vai estar com a gente também Muito logo, bom esse logo aqui bate-papo. sentado na mesa para a gente conversar também. Ou seja, às vezes não é uma geografia assim, de atravessar o oceano, né, Davi? Não. Mas talvez seja uma geografia ali, uma geografia em que você está na sua casa, mas o seu pensamento está ali, você está focado em outra coisa, pegou? Isso. Então, às vezes você não vai fazer como Davi, sair para a Inglaterra. Talvez é outro plano para você, mas é importante você, uma hora, você dar uma afastada para você visualizar. Exatamente. Davi, desse jeito a gente não termina, senão Com a gente vai certeza, estender, muito pessoal. bom. Obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí. Se você gostou desse podcast, compartilha com mais pessoas aí para a gente chegar mais longe e para que a mensagem que foi passada aqui chegue para muito mais pessoas também. Valeu, Davi? Valeu, irmão. Tamo junto. Abraço. Valeu, meu Deus querido. abençoe. Tamo junto. Tchau. Valeu, é isso. Bom demais. Sensacional. Muito bom. Pode ficar aí nos bastidores.